Onde o Espírito do Senhor está, a alegria, né? E a alegria da presença do Senhor hoje aqui está palpável, né? Em todos os momentos, no louvor. E agora nós vamos aprender um pouquinho mais do Senhor, através da ministração da palavra, né? A ministração da palavra, ela é muito importante, ela que nos auxilia na nossa caminhada. E o tema de hoje é um tema muito importante. É um tema que eu gosto muito. Inclusive, é o meu versículo favorito na Bíblia, que é o temor do Senhor. O meu pai, da última vez que veio, a gente conversou, e ele falou: filha, você sabe qual que é o meu versículo favorito? E eu falei: qual é, pai? Ele falou: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E eu falei, na sequência de prontidão: ai, pai, sabe qual que é o meu? Aí eu falei: o temor do Senhor é instrução na sabedoria, e a humildade precede a honra. Tem alguns versículos na Bíblia que fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu até achava que esse era desse, mas fala nesse caso é a instrução, o ensino na sabedoria, a humildade precede a honra. E eu não sabia que os dois estão em Provérbios 15. O versículo do meu pai é o primeiro e meu é o último, 33. Eu falei, é muita coincidência, né? E eu gosto realmente muito desse tema. Eu acho ele extremamente importante para a nossa vida espiritual e para a vida e crescimento da igreja. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos 9. O personagem que eu escolhi, nada mais, nada menos, é Paulo. E Paulo, eu acho que é o meu personagem favorito da Bíblia. Não sei se eu me encontro um pouco com ele, no sentido dele ser muito firme, mas eu gosto muito do apóstolo Paulo. E a gente tem muito que aprender com ele. Atos, capítulo 9, o versículo 1 e 2, e depois nós vamos pular para o 11 até o 19. Mesmo assentados, vamos ler. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Esse era Saulo. Agora vamos, na sequência, que nós não vamos ler, Saulo tem um encontro com Cristo. Ele, no caminho, tem uma luz que o cego, ele cai do cavalo e ele escuta a voz do próprio Jesus, perguntando a ele: por que me persegues? E ali ele tem um encontro com o Senhor. E aí, no versículo 11 até o 19 agora. O Senhor, vamos dos 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome.
Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e a sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Então aqui a gente vê a história de Saulo, que depois de sua conversão recebeu o nome de Paulo. E ele era conhecido como um perseguidor dos cristãos. Ele assistiu à morte por apedrejamento de Estevão. E ele tinha realmente sangue nos olhos em cumprir a lei e prender os cristãos que, na visão dele, antes da conversão, não respeitavam as leis do Senhor. E aí ele foi elevado a Ananias, né? E Ananias, pensa, Ananias era um cristão. O homem era um perseguidor de cristãos. Mesmo vindo uma ordem do Senhor, ele resolve dar uma perguntadinha se o Senhor estava certo disso, né? O Senhor vai me mandar lá mesmo para este homem que está com cartas de autorização para prender todos os cristãos, né? E o Senhor confirma a Ananias que era para ele fazer isso, né? E ali mesmo temeroso, ele obedeceu. Saulo recuperou a visão, foi batizado e começou a pregar o evangelho. E esse encontro com Cristo transformou perseguidor que assistia à morte de cristãos para alguém perseguido. E essa transformação só acontece com uma conversão genuína, né? Esse é um fruto da conversão genuína, uma mudança radicalmente da direção da vida de uma pessoa, capacitando-a para as grandes obras no nome do Senhor. Então, esse é o fruto da conversão. E o primeiro ponto, né, que eu gostaria de falarmos, aqui na vida de Paulo, a gente vê muito a presença do temor do Senhor, né, depois que ele tem um encontro com Cristo. E o temor do Senhor, lá em Provérbios 15:33, diz que é o princípio da sabedoria. E temor, gente, não significa, no caso, quando a gente se converte, tem um encontro com Cristo, não significa mais medo. O medo a gente tem antes da conversão, né? Após a conversão, esse temor, ele se torna reverência, né? Reverência ao Senhor, respeito profundo pela santidade de Deus. Hoje a gente declarou aqui no louvor, né, que Ele é santo. E o temor do Senhor, ele nos leva a isso, a uma reverência e respeito profundo pela santidade do Senhor. E quando a gente teme ao Senhor, a gente busca conhecê-lo mais profundamente. A gente deseja águas mais profundas, sair da superficialidade e obedecer aos seus mandamentos. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, diz: de tudo o que se tem ouvido, a suma quer dizer, o resumo teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então, esse temor, ele vai nos conduzir a uma sabedoria divina. E a sabedoria, ela vai além do conhecimento. Às vezes a gente preza muito pelo conhecimento, mas a sabedoria é usar o conhecimento de forma correta. E a sabedoria é ver a vida com os olhos de Deus, sobre a perspectiva de Deus. E na palavra do Senhor fala, né, que a sabedoria é melhor que o conhecimento. Então, porque justamente isso, a sabedoria é usar o conhecimento de forma correta. E a sabedoria, então, ela começa em primeiro reconhecermos, né? Começa com o nosso coração, reconhecendo a santidade do Senhor, o poder e a justiça. Hoje, a gente vive a era da graça, né? Nós somos alcançados
pela graça, é um favor imerecido, não é pelos nossos méritos, porque a gente é um bom crente, nós somos salvos pela graça. Mas muitas vezes, no meio cristão, essa graça ela é banalizada. E pela graça, a gente acha que esquece da justiça divina, da santidade divina. Então, quando tememos ao Senhor, a gente precisa, nós estamos inclinados a quê? Se há temor do Senhor na minha e na sua vida. E eu quero que hoje você reflita, eu tenho o temor do Senhor na minha vida? Se há o temor, você vai buscar a vontade do Senhor para a sua vida. Se há temor, você vai obedecer os seus mandamentos. E se há temor, você vai viver de acordo com os seus princípios. E Jesus, ele frequentemente nos ensinava sobre o temor do Senhor, mesmo sendo Deus, e a importância disso na vida de nós, seguidores. E um dos textos mais conhecidos que ele fala isso é Mateus 10, 28, diz assim: não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo. Então não é para nós temermos homens, não é para nós temermos Satanás, é para a gente temer somente a Deus. E muitas vezes nós vivemos uma vida aprisionada por um temor errado, um temor do pecado, um temor de Satanás, um temor de outras pessoas, enquanto o nosso temor deve ser somente a Deus. E aí nesse ensinamento Jesus está ensinando então que nosso temor não deve ser a ameaças e perseguições dos homens, mas a Deus, que é a autoridade sobre a vida eterna e sobre o destino da nossa alma. E esse temor a Deus é que levou Paulo, naquela visão que ele teve com o Senhor, que perdeu, aquela claridade, a voz que ele ouviu do Senhor fez uma mudança repentina na vida dele, tanto que os cristãos não acreditaram. Todos os cristãos queriam fugir de Paulo, Foi difícil no começo achar alguém para acompanhar Paulo, porque todo mundo tinha medo da fama de Paulo, será que isso aí se converteu mesmo, Será que ele não está disfarçado, vai prender a gente? Mas esse temor a Deus levou o apóstolo Paulo a um arrependimento genuíno. E o arrependimento genuíno, gente, um arrependimento verdadeiro na nossa vida, ele deve gerar frutos de arrependimento. Então, às vezes nós falamos que nós nos arrependemos, mas não há mudança. A nossa vida continua do mesmo jeito, a gente continua fazendo as mesmas coisas, fazendo as coisas do nosso jeito, e falamos, eu me arrependo, Senhor. Arrependimento verdadeiro tem que gerar mudança de rota. O arrependimento verdadeiro na vida do apóstolo Paulo gerou frutos do arrependimento. Tão grande que saiu de perseguidor a perseguido pela causa do evangelho. E esse é o segundo ponto que eu quero trabalhar essa manhã, que o temor do Senhor gera frutos de arrependimento. Então, o arrependimento genuíno é uma resposta ao temor do Senhor. Nós, por nós mesmos, gente, nós não fazemos nada. Nós não somos capazes. Apenas com a ação do Espírito Santo, o encontro com a presença de Deus é que nos confronta dos nossos caminhos, das nossas escolhas ruins, dos nossos comportamentos ruins, que nos leva ao arrependimento mesmo de que precisamos mudar. E às vezes, eu sempre falo, nós devemos nos converter diariamente. Às vezes na vida cristã a gente se converte, tem aquele encontro maravilhoso com o Senhor e problema resolvido, estou salvo, mas a conversão ela é diária, diariamente a gente precisa se arrepender dos nossos maus caminhos, Diariamente a gente precisa buscar a santidade do Senhor. Nós estamos no mundo, vamos viver os males do mundo, as perseguições, as tribulações, e nós devemos continuamente buscar a santidade. Muita gente vem à igreja, se converte e acha que agora sim, eu vou ter uma vida leve e tranquila, em paz.
Mas ele pensando na paz circunstancial, de que tudo me vai bem. E não é assim, o Senhor não nos prometeu isso. Ele nos prometeu que Ele ia dar a paz, mas a verdadeira paz, que não é circunstancial, que não depende se vai tudo bem aqui na minha casa, que não depende se vai tudo bem no meu trabalho, que não depende disso. A paz do Senhor, que Ele nos promete, ela não é circunstancial, ela não tem entendimento para isso, ela vem somente do Senhor. E aí, quando a gente se arrepende sinceramente, né, demonstramos humildade ao confessar nossas falhas e buscar a restauração em Cristo. Tem que ter um depois, né? Às vezes a gente fala, eu estou arrependido, mas não há um passo depois. Estou arrependido, o que eu vou fazer para mudar? O que eu preciso para mudar? Às vezes a mudança é instantânea, né? O choque de realidade que o apóstolo Paulo teve foi tão grande, né? A presença do Senhor foi tão grande que foi paulada, né? Paulada no Paulo. Agora, às vezes nós vamos ter aqui aquele arrependimento genuíno, mas chega segunda-feira. Ou, né, sempre falo isso depois do encontro com Deus. Nós vamos no encontro com Deus, quando a gente chega em casa, não é aquela atmosfera do encontro com Deus. Chega em casa, tudo está igual, só mudou você. E aí que a gente precisa continuar, que a gente precisa caminhar com pessoas que vão nos ajudar nessa mudança, gerar esses frutos do arrependimento mesmo. Então, esse processo de arrependimento produz frutos visíveis em nossas vidas, como mudanças de atitude, renúncia ao pecado e busca constante para viver de acordo com os padrões de Deus. Essa busca é diária. Gente, a gente não podemos nos conformar com o pecado. No reino de Deus não tem neutralidade. Às vezes a gente quer ser neutro, mas no reino de Deus não tem neutralidade. A gente precisa se posicionar. A gente precisa escolher. Satanás não é neutro e ele não está brincando com o pecado, né? E então não tenha pecados de estimação, né? A gente às vezes normaliza o pecado. Às vezes a gente tira sarro do pecado. Às vezes o irmão, ele não cumprimenta o outro irmão e tira graça ainda disso, e os que estão ao redor dão consentimento, gente. Se você escuta alguém que fala, fulano eu não cumprimento, fulano eu passo longe, você escutou e consentiu, você está junto. Agora, eu sempre falo, né? Fique muito atento ao que chega aos seus ouvidos. Porque se chega aos seus ouvidos, você está dando ouvidos. Nos meus ouvidos não chega. Porque se chegar, a pessoa sabe que eu não vou concordar. Então não chega. Então a gente precisa se posicionar. Não tem neutralidade no reino de Deus. Se você consente com o pecado do seu irmão, onde ele diz, eu não cumprimento mais, eu não faço mais, aquela igreja não sei o quê, e fala mal de todo mundo, e fala mal do líder, do pastor, e todo mundo é ruim, só ele é bom. E você consentiu com os seus ouvidos, então você consentiu com aquele pecado. Então presta atenção no que está chegando nos seus ouvidos e se posicione. Tem gente que recebe muito dessas informações e às vezes a gente acha que, né, não, eu sou neutro, eu só estou ouvindo, mas eu não quero como é que fala? Eu não quero perder essa amizade, eu não quero me confrontar com essa pessoa. Eu estou neutro, tá? Ela que está pecando e eu estou neutro. Não tem neutralidade no reino de Deus. E isso vai te alimentando também. Às vezes a pessoa recebeu uma ordem que ela não gostou, mas ela obedeceu, mas não se submeteu. E aí ela transmite essa ordem. O líder quis assim, ou o pastor quis assim. Eu não concordo, mas a gente vai obedecer. E aí isso vai criando o quê? Cultura de obediência sem submissão, sem se submeter a uma visão. Então, gente, não tem neutralidade. Então, a gente precisa pedir temor do Senhor.
Pedir a ação do Espírito Santo nas nossas vidas para a gente reconhecer o pecado. É somente com a ação do Espírito Santo que a gente reconhece o pecado. Quem já pecou acidentalmente? Eu falo, o pecado acidental é aquele, nós não estávamos preparados para aquilo. Eu sempre falo, às vezes a pessoa pega a gente de surpresa. Aí eu falo, essa vez ela me pegou de surpresa, na próxima não tem surpresa. Então, às vezes, né, você caiu no balaio, né? Mas pegou você de susto. Mas depois eu falei assim, não tem segunda vez. Você tem que estar preparado, né? Então, gente, não brinque, não normalize pecado, não faça graça com pecado. Pecado é pecado e pecado nos afasta do Senhor. Às vezes a gente se esfria, culpa a igreja, o louvor não está bom, a mensagem está ruim. Nossa, a igreja está chata, a igreja só prega isso, só prega aquilo, nada te toca e você coloca a culpa em tudo, né? E não consegue olhar para você. Por quê? O pecado do orgulho, o pecado da falta de perdão, o pecado de se submeter, o pecado de se posicionar, te afasta do Senhor. E aí não tem como, gente, sentir a presença do Senhor. Então, assim, todos nós passamos por períodos de esfriamento. E aí a gente tem que estar, opa, o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? Fazer uma autoanálise, né? Porque a nossa tendência desde o Éden é jogar a culpa no outro. E nesse jeito, gente, desculpa, não vai ter igreja boa, não vai ter pastor bom, não vai ter líder de discipulado bom, ninguém vai ser bom. A gente precisa combater o pecado. A gente precisa ter temor ao Senhor. A gente precisa pedir ao Espírito Santo e mostrar o que está errado, quais são os meus maus caminhos. O que entristece o coração de Deus? É isso, é o temor. O que entristece o seu coração, Senhor? O que nos distancia? Porque às vezes a gente fala assim, não, eu não tenho problema com irmão nenhum. Não, já superei isso. Ele lá e eu cá, né? Ele senta na ponta de lá e eu sento na ponta de cá. E tá tudo certo, a gente consegue caminhar assim, né? E aí, gente, é sondar o nosso coração, né? Sondar o nosso coração. E às vezes a gente vai precisar de ajuda, né? A gente se esconde atrás. A gente cria fortalezas, é o nome, né? Para a gente se defender de feridas, de dor. Não estou dizendo que você não foi ferido. Não estou dizendo que que não doeu. Ou não estou dizendo que às vezes alguém vai te machucar, até mesmo aqui dentro da igreja. Principalmente dentro da igreja. São relacionamentos, né? E você não precisa ser o super homem, super mulher, dizer que não doeu e que está tudo bem. Não. Mas a gente tem que ter a predisposição de querer tratar. E se a gente não consegue sozinho, chamar uma ajuda. E tratar. Né? Para que a gente possa o quê? Romper, para que a gente possa crescer. Então, o que nos afasta de Deus e do corpo de Cristo e da igreja é o pecado. Pecado do orgulho, insubmissão, amargura, mentiras, fofocas, avareza, mesquinharia, pornografia, adultério, corrupção. A lista é grande. E geralmente a gente só vê, às vezes, os pecados sexuais ou os pecados de corrupção, né? Tudo muito grande. E aí aqueles pecados, né? Que talvez as consequências sejam menores ou sejam mais velados, escondidos, a gente não leva em conta. Mas é isso que nos afasta do Senhor e do corpo de Cristo. Né? E por muitas vezes foi até a Rotali, a célula minha essa semana foi online, essa semana agora vai ser presencial. E a online, gente, eu cabo 1 hora, eu cabo com 1 hora essa célula, né, Rô? Na maioria das vezes, no máximo 1h10, foi 1h40. Eu falei, meninas, eu preciso desligar, o pastor vai brigar comigo. O chefe, olha lá o Paulo, o chefe vai brigar comigo.
Mas a gente entrou justamente nessa discussão, né? Sobre o que nos afasta de Deus e do corpo de Cristo. Às vezes a gente pode mudar de igreja por planos do Senhor, né? Mas muitas vezes o que nos afasta da igreja é o pecado. É o pecado. E a lista é grande. Quando eu vou me preparar, e eu fui me preparar, eu já sabia há bastante tempo que eu ia pregar hoje. E o Senhor veio trabalhando comigo um outro tema, mas eu acho que era para mim mesmo. Sobre perseverança, sobre como a gente precisa permanecer. E eu acho que era para mim mesmo, porque eu passei por uns dias bem difíceis aí, que eu já compartilhei com vocês, né? E aí, quinta-feira, eu sentei e falei, é isso que o Senhor quer que eu fale à igreja. E eu sentei para escrever e não rendia. Ai, falei, Jesus, Marcelo, não está rendendo não. Tá bom, vou te ajudar, não sei o quê. Beleza, fui trabalhar, aquela noite dormi, perdi o sono. E aí o Senhor me conduziu a essa mensagem. Aí lá vai eu escrever de novo, sexta-feira, sábado, escrevendo essa mensagem. E eu falo, né, que eu gosto do apóstolo Paulo. E as minhas mensagens geralmente não são muito confortáveis, a ida da igreja, né? Aí eu falei, Marcelo, não dá para você colocar eu para pregar, porque eu vou pregar e não vai ser suave, nunca é, né? Eu não consigo, né? Por isso aí, né, eu me reconheço com o apóstolo Paulo. E eu estava assistindo uma ministração da Helena Tanuri, da pastora Helena Tanuri, e ela falando que falaram isso para ela, nossa pastora, suas palavras são muito duras, você é muito dura, né? Acaba com a gente. E aí ela falando, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então o Senhor, Ele ministra a nós primeiro, sempre, né? Antes de ministrar a vida da igreja. E então, gente, a gente como corpo de Cristo, a gente tem que combater o pecado das nossas vidas. Combater o pecado quando a gente vê o nosso irmão caindo, né? Oferecer ajuda. E vamos lá, vamos caminhar a segunda milha. O Senhor não falou, Ele justamente nos orientou o quê? Amar inimigo, dar outra face, dar a sua capa. É bem fácil, né? Viver o Evangelho. Ele não nos ensinou a amar só os seus amigos, só as pessoas legais, né? Esse é o Evangelho. E então, gente, os frutos, né? Os frutos de arrependimento, eles têm que ser evidentes, né? Tangíveis, o trabalho transformador do Espírito Santo em nós. Nós não temos a capacidade de reconhecer o pecado apenas com a ação do Espírito Santo. E à medida que somos moldados, né, iremos refletir mais claramente a imagem de Cristo. Amém? E o terceiro ponto é que nesse versículo, né, que fala que o temor do Senhor é a instrução à sabedoria e a humildade antecede a honra. A humildade é um princípio fundamental no reino de Deus, né? O Senhor fala que os humildes herdarão o reino dos céus, não são os orgulhosos. E às vezes, eu falo que tem dois tipos de orgulhoso. O orgulhoso que é orgulhoso mesmo, você já olha para a cara dele e fala, caracas, essa pessoa é orgulhosa, né? Na fala, no jeito. E tem os orgulhosos velados, que é aquele assim, que é orgulhoso, mas ele finge ser humilde nas falas, né? Então a gente tem que sondar, o orgulho é algo da nossa carne. E a gente tem que combater, né? Porque é com humildade que a gente vai romper. E a humildade, ela faz a gente olhar que sem o Senhor a gente não é nada. Às vezes na caminhada cristã, a gente vai crescendo e a gente já vai achando que é a gente que faz as coisas. E promove as coisas, e faz e acontece. A gente não faz nada sem a presença do Senhor. Então a gente, com a humildade, a gente reconhece a nossa dependência a Ele e a nossa insuficiência sem Ele. A humildade se manifesta em servir aos outros. Se você tem dificuldade de servir o outro, sonde seu coração. Às vezes é orgulho, falta de humildade. Porque para servir o outro, a gente precisa ser humilde. A gente precisa reconhecer nossos erros e colocar o interesse do outro acima dos nossos. Então, se a gente tem essa dificuldade em servir
não consegue se submeter, né, a outros, a gente precisa sondar isso, né? A insubmissão é um sinal visível da falta de humildade, do orgulho, de sempre achar que a gente tem a razão, que a gente sabe o melhor caminho, né? E eu sempre falo, dentro da igreja, com liderança, todos podem opinar. A gente é democrático, mas só um pode liderar, né? Dentro de um ministério, só um pode liderar dentro da igreja. Tem uma visão que a gente precisa submeter. Todos podem falar. E às vezes a sua opinião vai mudar a opinião do líder também. E até a direção que ele te der. Mas a direção é um que dá. Não é todo mundo. Senão aqui todo mundo faz o que quer. E pronto. Como que vai caminhar desse jeito? E às vezes a gente não consegue se submeter a uma ordem, a uma liderança, a um pastoreio, justamente por falta de submissão e falta de humildade. Em Atos 9:31, nós vemos os relatos da igreja primitiva, os primeiros cristãos, e diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. Eu acho que de tudo que eu falei, você gravar isto, é isto que vai ajudar hoje o corpo de Cristo, a igreja. Porque aqui diz tudo, ó, que a igreja, ela edificava-se e caminhava no temor do Senhor. E pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. A igreja não cresce, não se multiplica na falta do temor do Senhor. Aí eu falo assim, gente, nós temos uma anual, né, na mão. Todo o acesso à palavra de Deus, tudo que Ele nos instrui. E eu falei, gente, esse versículo é maravilhoso, né? Não tem como nenhuma igreja crescer sem o temor a Deus. E aqui a igreja, né, apesar de todas as dificuldades, né, não era fácil não. Hoje, aqui, pelo menos no Brasil, é fácil ser cristão. E naquela época não, era perseguição, tinha que fazer escondido, né? Nós temos hoje países perseguidos. E lá, eles cresciam, né? E às vezes a gente aqui não cresce. E a gente não cresce, não se multiplica, porque falta esse temor. Esse temor e auxílio do Espírito Santo. Na minha e na sua vida. E tem um porém também. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo mal só para nós mesmos. Então não vou perdoar, o problema é meu. Infelizmente no corpo não é assim. O seu posicionamento contrário, ele vai atingir outras pessoas. É aquilo que eu falei, não tem neutralidade no reino de Deus. Então não acha que o seu pecado vai afastar só você de Deus. Nós somos um corpo. Se um dedinho vai mal, que um dedinho, hein? Uma unha encravada, já dói, já acaba com o nosso humor. Dói que absurdo, né? Então às vezes a gente fala, não, o pecado é meu, o problema é meu, não vou resolver, quero levar a vida assim, para minha vida assim tá bom. Achando que, né, isso não impacta aqui. A gente pode brecar a multiplicação, o crescimento, com a falta do temor do Senhor. Então é sério, é muito sério. Aqueles que são humildes diante de Deus são exaltados por Ele. Mas Ele resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. E Jesus, mais uma vez, é o nosso maior exemplo de humildade. Em Filipenses 2, de 8 a 9, a gente lê. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição
e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ele é o nosso maior exemplo, né? Ele se fez carne, ele sendo rei, se fez carne. E por amor a nós, foi obediente até a morte. E morte de cruz. E ele foi exaltado pelo Senhor. Às vezes a gente quer ser exaltado, ser honrado, né? Mas a gente não quer se humilhar diante do Senhor. E aí Jesus, em sua humildade e obediência, foi honrado por Deus. E da mesma forma, quando vivemos em temor do Senhor, praticando a humildade, somos preparados para a honra que vem de Deus. E essa honra não é a honra do reconhecimento humano, mas no agrado de Deus. Nós não precisamos ser honrados por homens, né? O que a gente precisa é do nosso Deus, né? Então, gente, para encerrar, queria deixar umas aplicações para a nossa vida, né? A primeira é reverência ao Senhor, né? Esse temor da gente saber que nós temos um Deus bom, amoroso, justo, e que a gente tenha respeito profundo à presença do Senhor, né? E que a gente queira a presença do Senhor nas nossas vidas. E a gente viva com uma consciência constante da presença de Deus. Não sei se foi o pastor Cláudio Duarte, disse que, olha, quando você vai pecar, você não olha assim, ó. Você olha assim, olha para o alto, né? Não olha se tem alguém te vendo, olha para o alto. Então a gente às vezes não tem a consciência da presença do Senhor na nossa casa, no nosso trabalho. Às vezes a gente tem a consciência da presença do Senhor só na igreja, mas não é, né? E aí na igreja a gente é um bom crente, mas lá fora a gente esquece da presença do Senhor, né? Busca obedecer seus mandamentos e colocar a vontade dele acima de tudo. Então a gente precisa ter esse respeito profundo pela presença do Senhor, entender que ele está presente na nossa vida em todos os momentos e chamar pela presença do Senhor também, porque às vezes ele está presente e a gente não sente, porque a gente não chama a presença do Senhor para as nossas vidas, né? A gente às vezes sente um mover, um aquecer no coração aqui na igreja, no louvor, na ministração. E na nossa casa a gente vive os dias, né? Mas que a gente tenha isso de buscar a presença do Senhor na nossa casa. Buscar a presença do Senhor no nosso trabalho, né? Entregar os nossos dias ao Senhor. E entender que Ele está ali e ter esse respeito profundo. A segunda aplicação, buscarmos pela sabedoria, né? Buscarmos nos momentos de decisão, orar, buscar a direção do Senhor, permitindo que o temor dele guie nossas escolhas e ações. E a voz do Senhor, ela é clara, gente. Mas é um exercício. Para mim não foi sempre claro. Hoje eu peço ao Senhor e só faço quando for claro. Falei, não entendi ainda, Senhor. Não entendi, não é aqui. Eu vou esperar mais um pouco. Para onde que é? Onde que eu vou? Né? Porque a voz dele é clara. Então, o primeiro ponto, reverência e obediência ao Senhor. Segundo ponto, buscarmos pela sabedoria, né? Ponto de aplicação prática. E o terceiro ponto de aplicação prática é pratique a humildade. Reconheça que eu e você somos limitados, que sozinhos nós não fazemos nada, ou não fazemos tudo, né? Às vezes a gente quer fazer tudo, acha que dá conta de tudo, né? Mas reconheça que você também tem limitações. E dependa do Senhor em todas as coisas. Exercício prático. Sirva aos outros com amor e humildade, seguindo o exemplo do Senhor, né? Quer exercer a humildade? Sirva o próximo. Sirva os outros. Lidere uma célula, né? Lidere um ministério. Nossa, é muito difícil, pessoas. Deixa eu te falar que você também é uma pessoinha bem difícil.
né? Aquele que fala que os outros é difícil, ele acha que ele não é, né? Mas você também é uma pessoinha bem difícil. Então, ao servir, nós crescemos. Nós crescemos no caráter do Senhor. Porque a gente não consegue servir sem o caráter do Senhor. Sem o caráter de Deus na nossa vida, sem desenvolver a humildade, a submissão, a obediência, o serviço, o perdão, a gente não consegue servir na casa do Senhor. A gente não consegue liderar uma célula, a gente não consegue liderar um ministério. Porque vai vir os calos, vão vir as tribulações, vão vir as dificuldades, vão vir as desavenças. A gente não consegue nem manter casamento. É um relacionamento também. Então a gente precisa disso, né? Praticar a humildade, termos reverência ao Senhor e buscarmos a sabedoria dele nas nossas atitudes. Amém? Vamos nos colocar em pé? Coloque-se em oração nesse momento. Analisa a sua vida. Aqui não tem o melhor ou o pior, gente. Todos nós estamos na casa do Senhor. Todos nós estamos sujeitos à falha. Todos nós estamos buscando santidade do Senhor nas nossas vidas. Todos nós erramos. Todos nós precisamos da ajuda do Senhor para prosseguir, para caminhar, para não parar, para caminhar a segunda milha. Então, vamos olhar para a nossa vida, olhar aquilo que hoje pode estar brecando o nosso crescimento espiritual, nos afastando de ouvir a voz do Senhor, deixando a gente mais distante dele. Às vezes dificultando o crescimento do corpo de Cristo, porque nós somos corpo, e quando um membro não está bem, o resto não vai bem, né? Se posicione, clame ao Senhor. Senhor, me mostra como temê-lo, como respeitá-lo, como reverenciá-lo, como ver a sua presença em todos os lugares, em todos os momentos da minha vida. Sabedoria nas minhas decisões, né? Ser menos impulsivo, ser menos rápido nas decisões, de modo impulsivo, mas rápido nas decisões, baseado naquilo que o Senhor me direcionou. Me ensina a ser o mais humilde, a depender mais do meu irmão, a depender mais do Senhor, a entender que caminhar sozinho não foi a opção que o Senhor me deu. Senhor Jesus, nós te clamamos, ó Pai, como igreja, Deus. Nós clamamos, Senhor, pela tua presença, Deus, nas nossas vidas, em todos os nossos dias, nas nossas 24 horas, ó Pai. Que nós, como igreja, possamos entender que nós somos igreja aqui dentro e nós somos igreja lá fora, Pai. Que em nome de Jesus, Deus, nós possamos ter um temor santo ao Senhor, a tua presença, que a gente não brinque com o pecado, ó Deus, que a gente não normalize, não neutralize o pecado nas nossas vidas, Pai. Deus, que a gente entenda que o pecado nos afasta do Senhor e que o pecado, ó Pai, impede o avanço da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, que a gente entenda que nós somos um corpo e como o corpo nós precisamos uns dos outros, Pai. Pai, que em nome de Jesus todo engano e mentira de Satanás, nos dizendo que dá para caminhar sozinho, que é melhor caminhar sozinho, que pessoas são difíceis, que é muito difícil se relacionar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tire nesta manhã todo o engano de Satanás na vida dos meus irmãos, Pai. Oh Senhor, nos ensina, Deus, a buscar sabedoria, nos ensina, Deus,
Deus, a exercer, ó Pai, a sabedoria em cada decisão, a buscar ver, ó Pai, cada decisão com os teus olhos. Como o Senhor faria? Qual é a perspectiva do Senhor sobre essa decisão? Nos ensina, ó Pai, a buscar a sabedoria, a entender que a sabedoria é melhor que o conhecimento, ó Pai. Que não adianta todo o meu conhecimento teológico se eu não pratico a sabedoria, Pai. Que a sabedoria, ela vem do alto, ela não é minha, ela não é do meu irmão, ela é do Senhor, Pai. E que não importa todo o conhecimento teológico que nós tenhamos, ó Pai, sem a Tua sabedoria. Pai, em nome de Jesus, ensina-nos, Deus, a sermos humildes, a nos humilharmos na Tua presença, a sermos servos de todos, ó Pai. Deus, que o Senhor aqui nesta manhã cure corações feridos, restaure ministérios e chamados, ó Pai. Que aqui, ó Pai, aquele fogo, aquele coração aquecido que se apagou, Pai, pelo pecado, que se apagou pelas feridas, que em nome de Jesus seja curado e liberto nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, que todo fardo que possamos estar carregando, ó Pai, que nós possamos deixar aqui essa manhã, caminharmos mais leves, afastados do pecado e de tudo que nos afasta do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus.